Por que um helicóptero é tão essencial na vida das pessoas? Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Aero por Trás da Aviação. Essa pergunta que eu fiz no começo pode soar até um pouco estranho. Você vai falar assim, eu não tenho helicóptero, não faz diferença? Bom, na verdade, eu costumo usar uma frase que diz que todo mundo depende da aviação, mesmo nunca tendo entrado numa aeronave na vida. E isso é o caso de helicópteros. A gente está aqui em São Caetano, na frente desse Bell 407. Agora a gente vai para uma experiência real. Que é isso que o Aero faz, mostra a aviação na prática. Para que serve uma máquina dessa? Seja ela para transporte executivo ou para serviços públicos. E quando eu falo serviços públicos, é aí que entra a vida de todo mundo. Esse helicóptero é de uma empresa, é um helicóptero para uso executivo e nós vamos mostrar aqui nesse vídeo qual que é a necessidade de alguém ter um helicóptero para se deslocar. Grandes empresários de grandes empresas precisam se deslocar rapidamente para fazer suas empresas andarem. Empresas que têm milhares de colaboradores que dependem da ação desse empresário. E nesse vídeo você vai entender mais essa questão de deslocamento. Mas antes de continuar, você tá vendo que eu estou usando essa camiseta, toda lisa, preta, sem estampa. Essa camiseta é da Insider. O dia hoje está quente, está começando a dar uns pinguinhos. Resolvi usar essa camiseta porque aqui no Aero a gente sempre coloca os produtos à prova e é isso que eu vou fazer de novo com a camiseta da Insider. Hoje eu vou simular reuniões, né? Então eu teria que chegar bem alinhado aí com uma camiseta sem estar amassada para reuniões. Isso daqui você consegue ver na camiseta da Insider. Ela também regula sua temperatura corporal, ela é antitranspirante, então você não vai ficar com ela toda suada, ela não desbota. Enfim, é um produto muito legal e a Insider tem vários outros produtos bacanas no site e você pode ter 12% de desconto se usar o nosso código que está aqui, ó, AERO12. Então, ó, QR Code aqui, vai na loja terminando o vídeo e já adquire um produto da Insider que você vai gostar, você não vai se arrepender. Vou começar o meu dia. Nesse vídeo, então, eu sou um empresário que preciso me deslocar de helicóptero para resolver tudo isso. Tenho algumas reuniões no dia, todas têm que ser feitas hoje. Eu vou sair daqui de São Caetano e vou até Guarulhos. De carro, seria mais ou menos 30 quilômetros de distância. Uma velocidade média de deslocamento hoje em São Paulo fica em torno de 20 quilômetros por hora. Depende, claro, do horário. Isso dá mais de 1 hora de viagem. Então, se eu colocar aqui no aplicativo de GPS, vai dar mais ou menos isso aí, 1 hora de deslocamento. Faço minha reunião. De lá, eu vou para outro lugar, também tem mais um trecho de deslocamento e vou falando conforme a gente vai fazendo isso daí. Você imagina só, numa cidade grande como São Paulo, região metropolitana, milhões de habitantes, as estradas congestionadas, de carro realmente é impossível cumprir vários compromissos e sobrar tempo para produzir outras coisas para a empresa andar. Vamos subir no helicóptero agora e ver quanto tempo de viagem dá daqui até Guarulhos. Embarcados aqui então no Bell 407, uma aeronave com capacidade de 1 piloto e mais 5 passageiros, então 6 pessoas a bordo aqui, nós estamos em 5 pessoas, e é uma aeronave robusta, é uma aeronave que tem uma performance muito boa. Aqui do meu lado estou com o comandante Rogério. Tudo bom, comandante? Bem, e você, Fernando? Tudo beleza, obrigado aqui pela experiência, por mostrar como que é o uso de uma aeronave executiva como o Bell 407 dentro da cidade de São Paulo. Agora aqui a gente está decolando, eu vou marcar o tempo exato, iniciou. E você vê, a gente está agora no horário do dia que está chovendo, a atmosfera está um pouquinho mais turbulenta, mas a gente não sente, né? E tá aí uma resposta que também muita gente faz, dá para voar quando está chovendo? Dá, tranquilamente. Eu comecei a falar no começo sobre esse deslocamento rápido, né? Um empresário que tem aí muitas pessoas dependendo dele, muitas famílias, né, que dependem dos colaboradores dessa empresa, de milhares de funcionários, mais de 3 mil funcionários. Para coisa girar, para coisa andar, esse empresário ele tem que estar o tempo todo resolvendo coisas, fazendo negócio, indo em reuniões. Muitas vezes as reuniões não são online, tem que ser reuniões presenciais mesmo. E com o uso de um helicóptero, você consegue se deslocar dentro de uma cidade como São Paulo muito rapidamente. Essa distância de por volta de 1 hora de carro, com possibilidade de ainda pegar um acidente no meio do caminho,
aí o trânsito parar de vez ou alguma outra coisa que enrosca, esse empresário teria que cancelar compromissos importantes, né? E com o helicóptero ele consegue chegar e resolver tudo sem problemas, né? Hoje, um trajeto que se levaria facilmente dentro de São Paulo em torno de 40 minutos, se consegue fazer com o helicóptero em 5 minutos, 6 minutos. Se você contar o preço da mão de obra de um empresário, ou seja, o valor hora-homem que ele custa para a empresa, se economiza muito tempo e, consequentemente, o dinheiro. Ou seja, ele consegue realizar muito mais negócios durante o dia, durante o seu dia útil, utilizando o helicóptero. Essa é uma analogia importante, porque mesmo para se deslocar fora da cidade, por exemplo, esse helicóptero teria autonomia para chegar no Rio de Janeiro, para chegar em BH, né? Então, o deslocamento com ele, comparando com o tempo de você pegar um voo comercial, quanto tempo dá daqui para o Rio de Janeiro, por exemplo? Então, vamos lá, de Congonhas a Santos Dumont, 1h e 30 minutos. Bom, considerando que você tem que chegar 1 hora antes do aeroporto, antes do voo, para pegar o seu voo comercial e voar por mais 45, 50 minutos, você tem ainda o tempo de deslocamento. Num voo comercial, você não vai fazer esse trajeto contando da porta da sua casa até o seu compromisso no Rio de Janeiro, que a gente está usando como exemplo, em menos de 2h30. Não vai. Então aqui você economiza esse tempo. Bom, a gente já está praticamente visual com o aeroporto de Guarulhos ali. Até agora deu 4 minutos e 25. Chegando já no aeroporto de Guarulhos, aqui em cima da Ayrton Senna, aquele parque entre a Ayrton Senna e a Dutra. Do lado de lá do parque já pertence a Guarulhos. É isso que eu gosto de mostrar, a necessidade das coisas. O empresário ele só vai usar um equipamento desse quando ele tem realmente a necessidade, que faz muito sentido, e a aviação é muito disso. Agora, claro, se o cara usa um helicóptero para fazer cruzamento de serra toda hora, ir para lugares que precisa de voo por instrumento, ele teria que ter uma máquina bimotora, IFR, né? Se ele nem disso aqui precisa, tem que ter uma coisa mais em conta, que também vai atender a velocidade que ele quer. Tem helicópteros inferiores ao 407, então você vê que tem uma aeronave certa para cada tipo de uso. O helicóptero ideal é aquele que se encaixa no perfil que o empresário necessita. Necessitaríamos de um bimotor para os voos dentro de São Paulo, que são a maioria da nossa demanda? Não necessita. Então se consegue cumprir com segurança, com rapidez, toda a demanda da empresa, sem um custo tão alto, que seria, no caso, uma aeronave de 2 motores. Um 429, um Agusta. Ou um Agusta, ou um EC-135, 145. Bom, aqui a gente não vai pousar, né? Mas se eu estivesse chegando na região de Guarulhos para fazer uma reunião, 7 minutos de voo, saindo de São Caetano, um trajeto que demora mais ou menos 1 hora de carro. Então vamos supor que eu demorei 7 minutos de voo e agora eu pouso, faço a minha reunião de 1 hora, decolo de novo e estamos a caminho do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Estou considerando agora uma volta, né? Paramos em 7 minutos, estamos a 20 segundos de voo, já chegando na região da zona leste, para fazer uma reunião que vai demorar mais 1 hora. Vamos ver quanto tempo vai demorar de deslocamento. Dentro da empresa, diretores utilizam o helicóptero também, outras pessoas além do dono da empresa. Tanto a negócios quanto a lazer. E uma empresa, ela consegue expandir. Isso eu escutei uma vez de um grande empresário, que ele conseguiu começar a expandir sua empresa a partir do momento que ele comprou o primeiro helicóptero, justamente porque ele conseguia visitar novas localidades para colocar filiais da sua empresa, porque fazia sentido o deslocamento rápido para chegar naquele determinado lugar. Coisa que antes, sem helicóptero, ele não fazia. Chegamos aqui no Tatuapé, passamos exatamente em cima de um heliponto. Se a gente fosse pousar, eu estou falando em menos de 3 minutos de voo de Guarulhos até aqui no Tatuapé. Então, totalizando agora 10 minutos de voo, eu já estaria entrando na minha segunda reunião. Considerando mais 1 hora de reunião, e mesmo com a chuva, isso não é um problema. Partindo agora da visão do empresário, né, considerando o nosso tempo de voo, que eu estou na minha segunda reunião agora, o helicóptero é amplamente utilizado para serviços públicos, como por exemplo, transporte aeromédico. Eu acho que toda a população
das grandes cidades já deve ter visto um helicóptero da polícia ou dos bombeiros fazendo algum tipo de operação de resgate. Aqui em São Paulo, os águias da Polícia Militar fazem esse tipo de trabalho. Às vezes eles pousam na avenida e transportam os feridos, né, quem precisa, para os hospitais. Isso, se não fosse o helicóptero, talvez muitas vidas seriam perdidas nesse trajeto, porque não daria tempo. Eu já tive essa experiência pessoal de acompanhar um transporte de órgãos saindo de Congonhas para o Hospital das Clínicas em São Paulo, num voo que durou mais ou menos 3 minutos. Então você vê que o helicóptero também, essa máquina do tempo que é o helicóptero, com deslocamento rápido você salva vidas, no caso de transporte aeromédico. O helicóptero também é amplamente utilizado, como eu falei, na polícia para resgate e para segurança pública. A gente tem voos de vigilância, voos até de perseguição de alguma coisa que precisa. Helicópteros da polícia estão sempre atentos aí, sempre à disposição para esse tipo de operação. O helicóptero também é importantíssimo para transporte de suprimentos, ou seja, o caso que ocorreu recentemente lá no litoral norte de São Paulo, em São Sebastião, e não tinha como chegar, as estradas todas fechadas por conta de barreiras, a única forma de chegar era de helicóptero. E foi um negócio muito legal que aconteceu com a aviação de asas rotativas, nesse caso aí de São Sebastião, porque toda a aviação de helicóptero se mobilizou, pilotos de helicópteros, helicentros aí, locais onde tem helicópteros operando, se juntaram para poder mandar ali os suprimentos para quem precisava. Chegamos à Zona Norte, comandante? Chegamos. Próximo ao Horto Florestal, região de Santana, 4 minutos de voo, 13 e 38 segundos no total desde a hora que a gente decolou. Nós já passamos Guarulhos, Tatuapé e agora Zona Norte. Eu pousaria aqui então para fazer a minha terceira reunião do dia. Poderia demorar mais 1 hora. Se demorasse mais 1 hora essa reunião, nós estaríamos falando de 3 horas de reunião e 14 minutos de deslocamento. De trânsito, se eu estivesse fazendo isso de carro, eu facilmente já estaria no trânsito, contando tudo isso, umas 2 horas e meia, ou seja, já acabou o dia, 3 horas de reunião, 3 horas de deslocamento. Bom, eu vou zerar aqui, até vai ficar mais fácil de criar uma voltinha aqui para ficar mais fácil de ver, eu quero deixar o tempo total. Saímos então aqui da Zona Norte, estamos indo para a Zona Oeste agora. O helicóptero também é muito utilizado para serviços essenciais. A frase que eu uso, que você precisa da aviação nunca tendo entrado numa aeronave na vida, ela se aplica em vários aspectos, como por exemplo você ter a energia elétrica funcionando na sua casa. Helicópteros, como o modelo Esquilo, por exemplo, esse também pode fazer esse tipo de operação, se ele for homologado para isso, evidentemente. Serviços aéreos especializados, ou seja, inspeção de linha de transmissão de energia. Sabe aquelas torres que você vê na estrada? Aquilo lá tem uma inspeção periódica feita pela concessionária de energia, usando helicópteros específicos para isso, homologados para isso, para ver se não tem nenhum cabo solto pelo caminho, para ver se não tem nenhuma coisa que precise de manutenção. Isso eu dei uma resumida nos serviços públicos que os helicópteros estão presentes. Então, quando você vê um helicóptero voando, saiba que aquilo lá está fazendo alguma coisa útil e vai beneficiar a cidade de alguma forma, ou se é simplesmente um transporte de lazer, faz parte também, e você pode ter acesso a isso também através de algumas facilidades que a gente já fez vídeos aqui no Aero por Trás da Aviação para você ter acesso a voos executivos de helicóptero. Estamos chegando então agora na zona oeste da cidade. Nós fomos do extremo leste para a zona leste, para a zona norte e agora indo para a 4ª reunião na zona oeste e não chegamos ainda em 20 minutos de voo nesse helicóptero. Aqui agora a gente já chegou na zona oeste, estamos vendo a cidade universitária, já o Morumbi bem na nossa frente e foram menos de 5 minutos de voo da Zona Norte até aqui. 5 minutos saindo ali do Horto Florestal, você não chega na Avenida Brasileme. De helicóptero a gente já está chegando no próximo destino da minha 4ª reunião do dia. E o mais interessante da versatilidade do helicóptero é em relação a aviões em grandes cidades. Você não pode voar com um avião de pequeno porte nesses locais que nós estamos voando de helicóptero aqui em São Paulo. A gente está indo para Interlagos agora. Passamos toda a região do Morumbi, estamos chegando em Interlagos, ou seja, nós cruzamos a cidade toda fazendo uma curva ainda, né? Passando da Zona Norte para a Zona Oeste e agora para a Zona Sul. Nós estamos a 7 minutos de voo para cruzar praticamente toda a cidade de norte a sul. Bom,
chuva em São Paulo, o trânsito fica aquela maravilha. Já estou olhando aqui de cima as avenidas travadas, a Marginal Pinheiros tá uma coisa incrível de ver. Um grande empresário tem também a questão do risco de se deslocar de forma terrestre. Estando aqui de helicóptero, é uma forma muito mais segura de deslocamento que se estivesse lá embaixo. Aqui a gente chegou no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Foram até agora 9 minutos de voo da zona norte, né, do Horto Florestal até o Autódromo de Interlagos, e nós chegamos em pouco mais de 23 minutos de voo total. O Autódromo de Interlagos, durante eventos, principalmente Fórmula 1, o tráfego de helicópteros é muito intenso e é uma forma de muita gente conseguir chegar. Sem helicóptero isso aqui não aconteceria. Parei então aqui no Autódromo de Interlagos, mais uma hora de reunião. Fizemos já 5 reuniões, 5 horas de trabalho para menos de meia hora de deslocamento. O helicóptero também tem uma questão de restrição, menos restrição, né, do que avião. Então nessa camada que a gente está aqui já sobrevoando a represa Billings, que tem uma nuvem que mora aqui constantemente, eu sou de São Bernardo, eu posso falar isso, o avião já não passaria aqui, já estaria abaixo dos mínimos. E o helicóptero a gente consegue operar com essa visibilidade e consegue voar um pouco mais baixo aqui. Estamos indo para a nossa próxima reunião em São Bernardo do Campo. Vai ser a nossa 6ª reunião do dia. Aqui nós não vamos conseguir passar, tá? Eu vou retornar, a gente cruza por cima de Congonhas. Beleza. E faz o lado de lá. Você vê que legal, a versatilidade do helicóptero, a facilidade, a manobrabilidade dele. Quando a gente chega num local restrito, onde realmente a visibilidade diminui muito e precisaria entrar numa regra por instrumento, o que não é o caso desse helicóptero, a forma de você fazer um 180, você retornar, é muito mais rápida, você precisa de muito menos espaço. Então a gente está fazendo um pequeno desvio, mas isso vai acrescentar o quê? 5 minutos no máximo. A vantagem de você ter essa manobrabilidade maior, né? Num avião, é claro que dá para fazer um 180 graus e voltar, mas a distância que você vai utilizar, o espaço é maior, e você pode acabar entrando na nuvem e entrar numa condição IMC, ou seja, uma condição de tempo fechado, né? Que você não consegue ver do lado de fora. Isso pode deixar a operação arriscada. No helicóptero você faz praticamente no eixo ali, se precisar. Faz um pairado, aquela coisa, chegou, opa, não deu, faz um pairado de volta. Estamos batendo 30 minutos agora de voo e a gente já rodou São Paulo inteira, né? Agora, é interessante dizer o seguinte, você fala, tá bom, mas não tem heliponto em todos os lugares da cidade. Como é que vocês normalmente fazem? Vocês chegam num heliponto mais próximo do compromisso? Como é que é? Nós procuramos ter o contato com os helipontos em áreas estratégicas, onde os executivos da empresa normalmente têm as suas reuniões, né? Por exemplo, a Avenida Paulista, ali na Zona Norte nós utilizamos o Campo de Marte. E nós temos também o nosso heliponto na região do Grande ABC, em São Bernardo do Campo, dentro da empresa. E aí se chegar na região, o deslocamento de carro que o cara vai ter vai ser 5 minutos, 10 minutos no máximo para sair do heliponto e chegar até onde ele precisa chegar. Mesmo com esse desvio, nós estamos a menos de 35 minutos de voo e já estamos chegando no último destino antes da volta de onde a gente saiu para fazer a 6ª reunião, sobrevoando aqui a Via Anchieta. Nós já estamos em São Bernardo do Campo, mais conhecido como Berno City. Chegamos aqui então onde seria a nossa próxima reunião em menos de 40 minutos de voo. Nós estamos agora em 35 minutos de voo. Terminamos os compromissos, foram 6 reuniões simuladas, 6 horas, considerando uma hora redonda cada reunião, menos de 35 minutos de deslocamento. Então se a gente considerar ainda, mais 25 minutos de deslocamento do heliponto até o local exato da reunião, considerando tudo isso daí, estamos falando de 1 hora de deslocamento ao longo do dia para 6 horas de produção em reuniões produtivas, então um dia de 7 horas. Se o cara começar às 8 horas da manhã até 3 horas da tarde, ele já está com o dia dele concluído. Não tem como comparar realmente. Se a gente fizesse esse deslocamento todo de carro, eu diria facilmente 6 horas de carro para rodar São Paulo inteiro. Agora, e se acontecer do tempo realmente fechar e o helicóptero não conseguir chegar no local onde o empresário tem que fazer a reunião? Bom, tudo bem, o helicóptero pode pousar em um lugar um pouco antes e aí ele faz um deslocamento de carro, vai aumentar um pouco o tempo de deslocamento, mas ele não vai ter que cruzar da Zona Norte à Zona Sul de carro, ele vai cruzar de um ponto da Zona Sul
para outro da Zona Sul de carro, muito mais rápido, muito mais eficiente. Chegamos de volta ao destino e em menos de 40 minutos nós fizemos tudo o que tinha que fazer. Agora você viu na prática o que representa o uso do helicóptero, seja para o empresário, seja para um serviço público, serviço aéreo especializado. Mostra a verdadeira necessidade de uma máquina dessa. Vou parar o relógio aqui, ó. Não deu 40 minutos. Isso que nós tivemos desvios, né? Exatamente. Senão teria dado meia hora. Beleza, Rogério. Muito obrigado. Foi satisfatório, Fernando? Foi ótimo, foi perfeito. Acho que ficou bem claro aqui. Você é preparado para falar, sim. Eu não sou. Não, mas foi ótimo, foi muito bom que você acrescentou também, valeu mesmo pelo voo. E é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo, entendido. E agora, respeite os helicópteros, né? Quem não conhece ou quem vê coisa negativa em relação a isso, respeitar uma necessidade que hoje em dia não tem como ficar sem. Curte, compartilha o vídeo, comenta o que você achou e dê novas sugestões. E dá uma olhada nos outros vídeos de voos que a gente tem aqui no Aero por Trás da Aviação, tem bastante, você vai gostar. Prazer em tê-los a bordo. Valeu! Até o próximo vídeo.